E eu queria que você abrisse comigo Jonas, capítulo de número 1. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar bastante do profeta Jonas como o profeta fujão. O Jonas, ele, por sua vez, ele fez coisas que desagradou muito a Deus. E quando ele desagradou a Deus, eu acredito que você vai se lembrar que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós atendemos a Deus, queremos mais de Jesus, mas nós não estamos dispostos a obedecer. E quando a gente não obedece a Deus, algumas coisas estão sujeitas a acontecer conosco. Pode colocar também para as pessoas em casa, Jonas capítulo 1, eu vou começar a leitura a partir também do versículo de número 1, pode rodar também, mudar a vinheta, isso, pode mudar também aí, nós vamos aqui encontrar também. Eu quero que você tire um momento especial para você guardar essa palavra no seu coração. Primeiro porque muitas vezes nós passamos a nossa vida, nós temos um cuidado, um cuidado de fazer as coisas para Deus, mas nós temos que também ter uma coerência de fazer para Deus, com um coração disposto, compreendendo que é para Deus a obra que fazemos, mas nós temos que ter a convicção dentro de nós que aquilo que estamos fazendo é a coisa certa, que temos que estar debaixo da obediência da palavra do Senhor. E o Jonas foi chamado por Deus, já preguei algumas vezes sobre isso aqui, e eu espero poder lhe ajudar você no que o Espírito Santo testificou no meu coração. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Penso eu, de todo o meu coração, como um pregador do Evangelho, contrariar alguém não é fácil. Principalmente quando as pessoas estão convictas que as atitudes que ela está tomando são atitudes certas. Ela pensa estar correta em tudo que está fazendo. Deus, por sua vez, chama o Jonas e dá uma direção para ele. Fala: Jonas, eu quero que você vá até Nínive. Nínive era a capital da Síria. Você vai até Síria, você vai na capital, você vai encontrar o rei, você vai chamar as pessoas em praça pública e vai falar para eles: olha, os pecados que vocês cometeram contra Deus subiu ao coração de Deus e vocês vão ser destruídos. A maldade de vocês vai destruir vocês. Eu acredito que qualquer pessoa que tivesse a missão, pense você como uma pessoa de Jesus, uma pessoa de Deus, não necessariamente um profeta ou um pastor, mas se você é de Deus, você é direcionado pelo Senhor. O Senhor te dá a missão de você ir numa cidade, seja ela qual for, pode ser até aqui em Pato Branco, seja lá qual for a cidade, pode ser fora do país, no país. Você vai até lá, você vai na cidade, na praça pública, você vai chamar os governantes da cidade, você vai chamar todas as pessoas naquela cidade e você vai falar os pecados que elas cometeram contra mim e que eu estou contra eles. Acredito eu que não era uma missão fácil de você pegar. Porque tem missões que você escuta Deus falar e facilmente você consegue resolver, você consegue finalizar aquilo que Deus pede. Mas esse trabalho que Deus está entregando para o Jonas é muito sério. E eu queria que você colocasse esse entendimento acerca da tua vida cristã. Se você vive com Jesus, você tem que estar sempre disposto a cumprir o que Ele quer e do jeito que Ele falou, sem pestanejar. Versículo 2. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Eu não vou falar o que aconteceu com o Jonas especialmente pela desobediência, mas imagine só, vamos parar aqui, vamos conjecturar um pouquinho, vamos fazer uma analogia. Imagine nos seus dias, imagine nesse período da sua vida, você recebe uma missão de Deus de ser uma testemunha do Evangelho,
de ser alguém que leva realmente o Evangelho como uma coisa mais importante da tua vida, acima da tua profissão, acima do teu salário, acima do teu tempo de descanso, acima das suas vontades. Jesus disse isso: quem quiser me seguir vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Carregar a cruz não é fácil, mas se você obedecer a Jesus, você vai ter êxito. Você vai receber galardão, a recompensa de todo o seu trabalho. Agora, quando Jonas escuta a palavra de Deus, ele não vai diretamente em obediência àquilo que Deus pediu. Ele paga uma passagem, ele sai do plano principal de Deus, ele vai em desobediência, ele paga uma passagem em um navio que ia contrário à cidade onde Deus mandou que ele fosse pregar. Ele foi para Tarsis. Eu acredito que como um profeta, como um pregador, independente onde ele estivesse, ele continuaria pregando a Deus. Ele continuaria falando de Deus. Mas o grande problema, sabe qual é? Não é o lugar somente. Eu posso falar de Jesus nas praças. Eu posso falar de Jesus para os meus familiares, nas casas deles. Você pode sim, e isso é bonito, quem tenha essa coragem, essa intrepidez. Mas existe um lugar que Deus quer que você faça isso. Se eu, por exemplo, não estiver na direção de Deus para fazer, eu for para a praça pública e começar a pregar, falar, gritar igual um louco, sem direção de Deus, ninguém vai me ouvir, eu vou ficar frustrado porque as pessoas não vão dar atenção, eu vou ficar chateado e nada vai acontecer. Agora, quando a gente vai na obediência a Deus, as coisas mudam. Primeiro que o Jonas teve que passar um fardo, um peso muito pesado por estar em desobediência. Ele foi para o fundo do navio, o navio quase afundava, lançaram sortes, viram que o único que não estava orando era o Jonas, porque o Jonas estava fugindo de Deus. Aí então o Jonas é lançado no fundo do mar, vem uma baleia, que nós sabemos que é um grande peixe, vem e engole ele. E ele então, ele faz uma oração no capítulo 2. Ele está dentro da barriga do grande peixe, ele está ali lançado, sofrendo. E aí ele levanta a voz e fala: Senhor, do inferno a ti eu clamo. Ele chegou a um estado de reconhecer que a vida dele estava um inferno. Lembre o que eu vou lhe falar, eu creio que ele não estava morto, ele estava dentro do peixe, mas vivo. Ele estava vendo toda aquela imagem do fim da história dele por conta da desobediência. Talvez seja o seu caso. Você está vendo o fim de muita coisa na sua vida, o fim do temor do teu coração, o fim, talvez, de um tempo tão lindo que você teve ministerialmente na sua igreja, com os seus amigos de ministério, pastores, pastoras, amigos da equipe de limpeza da igreja, de organização, amigos que você tinha no ministério de louvor, amigos que você tinha ao chegar aos cultos, se encontrar com estes amigos, vindo também cultuar a Deus com você, e você agora afastado, distante, em desobediência, ainda que de corpo presente, mas você está vendo tudo indo água abaixo, está vendo tudo ruir, tudo sendo destruído. Aí você olha para a palavra de Deus e você percebe que tudo que você está passando hoje foi andar em desacordo à vontade de Deus. Porque se ele tivesse obedecido a palavra de acordo com aquilo que Deus falou, ele não estaria sofrendo o que está sofrendo agora. Só que ele, nas últimas circunstâncias, ele levanta a voz e fala: Senhor, eu estou clamando para o Senhor direto do inferno. Tem gente que a vida dela virou realmente um inferno. Agora eu pergunto para você, ainda que a sua vida seja um inferno, como muitas pessoas falam na terra, você já pensou como será o inferno de verdade? Como será, como diz a Bíblia relata em vários momentos, de formas diferentes, mas o mesmo local, no Hades, no Seol. Como será para você estar queimando, como diz a Bíblia, queimando
num lugar que tem um lago de fogo e de enxofre, e onde todos que ali estão em pranto, que é grito de desesperos, e um ranger de dentes, de sofrimento. Imagine essa dor passando diante dos olhos de Jonas por conta de uma desobediência. E eu vou contar para você por que isso aconteceu, sabe, gente? Infelizmente, muita gente ela cai nesse problema. Capítulo 2 de Jonas, versículo 7. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor a minha salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Sabe o que o Jonas percebeu quando ele chegou no pior estado da vida dele? Ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, e ele começa a perceber, eu só estou aqui, que é as palavras do versículo 7, quando desfalecia a minha alma. Aí o versículo 8 fala, os que observam as vaidades. Ele começou a pregar, ele começou a viver a vida de Deus que tinha nele, a forma dele viver e conduzir as coisas da vida dele. Ele começou a olhar para as maldades dos outros. Por que ele não foi para Nínive? Porque ele sabia, se que aquele povo se arrependesse dos seus erros, Deus os perdoaria. Por isso Jonas não foi. Às vezes nós estamos deixando de andar com Deus, deixando de fazer o que Deus nos manda, porque nós estamos desacreditados do ser humano. Você não acredita mais no seu pastor, você não acredita mais na sua igreja, você não acredita nas palavras, no evangelho. O pastor está pregando, você está pensando, mas você faz isso, mas você faz aquilo. Imagine o Jonas que ele disse, olha, eu não vou pregar para esse povo não, porque se eu for chegar lá pregar para eles, eu sei que Deus vai perdoar. E ele começa a falar, Senhor, olha, eu olhei só para mim, eu só olhei para o meu ego e eu percebi que o que eu estou fazendo é olhar para as vaidades alheias. Veja que para Deus restaurar a vida de Jonas, tirar ele desse inferno existencial, porque tem gente que se sente no inferno existencial. Teu casamento está indo de mal a pior, tua vida espiritual está de mal a pior, sua vida familiar está ruim, sua vida financeira está ruim, seu trabalho não está nada bom. Para onde você olha, você acha dificuldades. E por quê? A que ponto nós chegamos? Por conta da vaidade. Você olhando para os erros dos outros, você não fez a sua parte. Quando você não faz a sua parte, quem paga um alto preço é você mesmo. E você vê que a dor do Jonas é infinitamente maior do que os ninivitas. Os ninivitas não tiveram ninguém que fosse lá pregar para eles, para que eles se arrependessem. Mas o Jonas era homem de Deus. Você que já andou com Jesus, você que já foi da casa do Senhor, você que já viveu o evangelho, já ajudou, já foi até obreiro, pastor, já pregou, já levou a palavra de Deus. Você deixou de fazê-lo porque você diz que você olha naquele sentido, o sistema é corrupto, porque o sistema é podre. Aí você começou a olhar para essas vaidades do seu coração e você abandonou a misericórdia. A mesma misericórdia que em outro tempo da tua vida você recebeu. Você recebeu misericórdia. Deus deu a graça, te concedeu a graça de ser usado. Deus usou você e quer te usar de novo. Aí então, depois dessa oração, reconhecendo que ele estava errado, Deus lança ele fora da barriga do grande peixe. E aí então o Jonas vai para onde Deus mandou. Aí no capítulo 3 agora, versículo 1 fala, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Aquilo que Deus pediu que você fizesse,
aquilo que Deus mandou você fazer, mesmo que você passou muito tempo em desobediência, aquilo que Deus mandou ainda é o que você tem que fazer. Não vai mudar o projeto de Deus. Você não fez ontem, você vai ter que fazer hoje. E se você não fizer hoje, vai chegar o dia que você tornar a Deus, que você realmente buscar a Deus, você escutou a palavra, você saiu da igreja porque ficou com raiva das pessoas, você ficou triste com alguém que te fez mal, você vai ter que, para você voltar, você vai ter que perdoar e começar lá onde você parou. Então, aí ele diz lá no versículo de número 3, e levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminho. Demorou 3 dias para ele se posicionar e chegar a Nínive. E quando ele chega em Nínive, lá no versículo agora de número 6 diz assim: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgasse em toda Nínive, por mandado do rei dos grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eu fico pensando, os ninivitas, os sírios, eles eram um povo contrário, eles não criam em Deus, eles criam em demônios. Mas a primeira pregação do Jonas, ele chega, estabelece o seu lugar e diz: olha, Deus mandou falar para vocês que a malícia, os pecados de vocês chegaram a ele e que vocês serão destruídos por causa da maldade de vocês e os seus pecados. O rei escuta isso, ele não manda matar o Jonas, ele não manda prender o Jonas, porque agora o Jonas está com a autoridade de Deus. Ele fala a palavra e o rei se quebranta. O rei tira as vestes, se ajoelha e coloca um plano para toda Nínive, toda aquela cidade. Ninguém, nem os animais podem pastar, nem água eles podem beber. Se os animais não podem, as pessoas também não. Porque todos nós vamos ter que orar a Deus para se arrepender dos nossos pecados. E quando isso acontece, eu penso de todo o meu coração, de verdade mesmo, eu penso que aqui seria talvez a maior alegria do Jonas, porque ele pregou e as pessoas se arrependeram. Só que Deus enviou uma sentença, e a sentença era que eles seriam destruídos. Só que eles se arrependeram, e Deus é bom. Quando a gente se arrepende dos nossos maus caminhos, Deus, Ele restaura, Ele estabelece a nossa vida novamente. Agora, o que mais me tocou o coração em tudo isso aqui, lá no capítulo 4, porque o povo se arrependeu e Deus então não destruiu Nínive, porque eles se arrependeram. Lá no capítulo 4 diz: mas desgostou-se de Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Eu vou parar por aqui porque o que eu queria trazer, eu acredito que já foi falado. Mas para a gente guardar no nosso coração. Quando o Jonas, ele pregou, o povo se arrependeu. E por ele ter se arrependido, ao invés de Jonas ficar feliz, ele ficou triste. Espera aí, será que nós não estamos assim também? Será que nós não estamos com esse coração que só pensa em si mesmo, vaidoso? Você só pensa no seu descanso, você só pensa nas suas dores, você só pensa naquilo que você tem a fazer. Jonas, ele tinha uma missão de levar a palavra para Nínive. Ainda que depois eles se perdessem, a missão de Jonas estava cumprida. Só que ele disse: para que, Deus? Para que pregar para esse povo, que esse povo vai se perder de novo? É triste isso, é bem triste. Porque muitas pessoas estão deixando de andar com Deus, porque estão vendo a maldade do coração dos outros, estão vendo a rigorosidade, a maldade alheia. Mas estes, como Jesus disse,
as meretrizes entrarão à frente de vós no reino dos céus. Sabe o que eu entendo com isso? Muitos que se dizem super santos, que se dizem ter, que entendem, mas isso eu acho errado, aquilo eu acho errado, mas não fazem nada para mudar. Não tomam uma postura, não obedecem a Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu te dar um recado. Isso como um amigo, tá? Quero ser teu amigo agora, em nome de Jesus. Volta ao caminho da obediência. Volta para a casa de Deus. Volta para a igreja. Volta, vai, se arrependa. Volta para a tua vida. Saia desse caminho furado. Volte para Jesus. Porque enquanto você estiver em desobediência, tua vida vai continuar sendo um inferno. Misericórdia. Deus fale mais com você.